Nós vamos estudar agora as representações RP. A representação P do momento aparece quando a gente faz expansão em ondas planas, né? Então está associado às transformadas de Fourier. E a representação R ela aparece quando a gente usa funções delta de Dirac. Então vamos começar a introduzir a representação do momento através por meio do nosso conhecimento sobre séries de Fourier. A gente tinha visto, né, que uma função psi de R pode ser expressa como uma integral de menos infinito a mais infinito de uma onda plana elevado a P escalar R sobre H bar e uma função psi de P, que é a transformada de Fourier de psi de R. Aqui eu integro em todos os P's e tenho no final uma função de R, que é o meu psi de R. Eu posso escrever isso de forma mais sucinta, chamando a constante de normalização e a função de uma onda plana representada por um Vp de R. Aqui eu tenho o psi de P, esse psi barra que é a transformada de Fourier, e a integral em D3P. Quem é o psi barra de P? Psi barra de P é o coeficiente de expansão em termos dessas ondas planas. E esse coeficiente, então, é dado pelo produto interno, né, da onda plana pela função psi. Explicitamente, isso vai ser 1 sobre 2πh barra 3 meios, a integral da onda plana complexo conjugado, então menos ip escalar r sobre h barra, psi de r, d3r. Tá? Como a gente faz uma expansão em ondas planas, vale as relações aqui de ortonormalidade e completeza. A relação de ortonormalidade é expressa a partir desse produto interno entre dois membros diferentes, entre dois membros da base, Vp e Vp'. Isso deve ser igual a uma função delta de P menos P'. A gente pode ver que de fato aparece isso se a gente escreve quem é esse produto interno. Então eu tenho o produto das duas constantes. A primeira função, onda plana, complexo conjugado, em P'. A segunda onda plana, P, integrado em todo o espaço. Ora, essa integral aqui é uma integral de uma exponencial que eu vou escrever como um P menos P' escalar R sobre H barra. E a gente sabe que essa integral ela vai ser zero se o P é diferente de P'. E se o P é igual a P', isso aqui vale 1 pela normalização. Isso aqui vai acabar levando a uma representação da função delta de Dirac. Então, isso é um delta de P menos P', como a gente queria provar aqui. Então, essa é a relação de ortonormalidade. A relação de completeza ela é escrita a partir de uma integral que vai estar relacionada com ondas planas no mesmo P, mas avaliadas em R's diferentes. Então, Vp de R, Vp de R'. Um desses complexo conjugado, integrado em todos os P's. Quer dizer, como se eu somasse todos os membros da base dessa forma. O resultado disso, na relação de completeza, é que isso é um delta de R menos R'. A prova disso, né, ela é muito parecida com a de cima, só que agora tem uma integral em P e a variável que muda aqui é o R. Né? Então, essa integral, vou escrever só a integral aqui, para mostrar o que acontece, tem a constante, né? E dentro da integral eu vou ter um E elevado a I, P, desculpa, aqui é P, e aqui é P também, aqui é R e aqui é R'. Então aqui é E elevado a I, P, R menos R', dividido por H barra D3P. Ora, isso aqui, da mesma forma de aqui antes, né, quando eu tinha integral em R e eu tinha E elevado a I, P menos P' escalar R, isso aqui vai dar um delta de R menos R' dessa vez. Tá? Então essa é a relação de completeza
associada às bases de ondas planas. Eu posso pensar da mesma forma quando eu tenho funções delta de Dirac. Então, como que eu posso fazer uma expansão em funções delta de Dirac, né? Eu vou chamar essas funções de xi de R0, funções de R, que são definidas como um delta de R menos R0. Né? Essa é a minha definição dessas funções. E vou mostrar que a gente pode usá-las para fazer expansões. Então, a gente vai ter relações de ortonormalidade e completeza associadas a elas. Então, vamos começar com a expansão. Uma função psi de R, ela pode ser escrita como a integral do psi de R0 de R, psi de R0, T3R. Né? Então, vamos mostrar por que isso aqui é verdade. Se isso aqui é verdade, eu vou interpretar esse psi como um membro da minha base e esse psi de R0 como um coeficiente de expansão. Então, vamos escrever isso por extenso. O psi de R0, como nós definimos, é um delta de R menos R0. Aqui eu tenho o psi de R0, D3R. Ora, isso é uma identidade que me dá justamente o psi de R, porque o R aqui está variando, ele só existe quando R é... Desculpa, eu vou integrar em R0. O R0 está variando, vou colocar o R0 aqui. O R0 está variando, ele só existe quando, com contribuição não nula aqui, quando R0 é igual a R. Então, aí eu vou fixar o valor do integrando em psi de R, que é o resultado que eu preciso aqui. Tá? Então, dessa forma fica correto, eu tenho uma expansão com essas funções base e com esses coeficientes de expansão. Tá? Então, eu escrevo esse psi de R0, sendo ele um coeficiente de expansão, como produto interno da função base, R0, e da minha função que eu quero expandir, que é o psi. Explicitamente, isso vai ser um delta de R menos R0, que é a minha definição do psi, psi de R, agora sim, D3R. Esse é o produto interno. Né? Isso aqui é correto? É, porque o R está variando. O R só vai existir aqui quando o R for igual a R0, para a contribuição não nula aqui dentro. Então, essa integral vai ser um psi de R0, como eu queria. Tá? Então, esse é o meu psi de R0, a coeficiente de expansão obtido da forma usual, como a gente sempre fez numa expansão. Então, como fica agora a relação de ortonormalidade? Na relação de ortonormalidade, a gente integra, né, dois membros diferentes da base num produto interno. Né? Então, eu vou fazer um psi de R0', psi de R0. E isso tem que ser, então, um delta de R0 menos R0'. Vamos verificar se isso é verdade. Explicitamente, esse produto interno vai ser entre uma função delta de R menos R0', uma função delta de R menos R0, na nossa definição de psi de R0 de R. Psi R0 de R. E eu integro isso em R. Ora, aqui o R está variando, mas ele só dá contribuição não nula aqui quando R for igual a R0' e R for igual a R0. Ou seja, eu tenho que ter o R0 igual ao R0', como eu queria na minha relação de ortonormalidade. Vale também uma relação de completeza. Relação de completeza, ela é obtida quando a gente faz uma soma, né? No caso uma integral, porque eu tenho uma base contínua entre todos os membros da minha base. Então, eu vou chamar de R0, cada membro que eu tenho. Então, eu vou ter um psi de R0, psi R0 avaliado em R, e um psi R0 avaliado em R'. E aí eu somo sobre todos os R0s. Isso tem que ser igual a uma função delta de R menos R'. Essa seria a relação de completeza. Vamos verificá-la abrindo essas funções delta.
Então eu tenho uma integral em R0, delta de R menos R0, e outra função delta de R' menos R0. Isso está integrado em R0. Então notem que a contribuição não nula para essa integral aparece quando R0 é igual a R e simultaneamente igual a R'. Logo, eu tenho que ter um delta de R menos R', como eu tinha falado antes. Então, nós temos duas bases contínuas, a base de onda plana e as funções delta. Associado a essas bases, eu faço as expansões e tenho relações de ortonormalidade e relações de completeza. Tá? Então, a gente abstrai daí as nossas representações RP. O que se de R0, que se R0 de R, né, que é a minha função delta, eu vou associar com ket R0. A minha onda plana VP0R, eu vou associar com ket P0. Esses são os membros da minha base agora. E eu posso expressar as relações de ortonormalidade e completeza agora na notação de Dirac. Então, começando com a ortonormalidade. Eu tenho que R0, R0', então eu faço o produto interno entre dois membros diferentes da minha base. Né? Isso vai ser igual a um delta de R0 menos R0'. Então, essa integral que eu estou fazendo aqui da ortonormalidade em R é justamente essa integral que eu tenho aqui. É isso. Em P, a mesma coisa. Eu faço um produto interno entre dois membros diferentes da minha base. Né? Então, quer dizer, se eles forem de fato diferentes, esse produto interno dá zero. Então, eu represento isso com uma função delta de Dirac. P menos P0. É P0 menos P0'. Né? São duas funções que eu coloquei. Né? Os dois kets que eu tenho aqui. Tá? As relações de completeza, analogamente, podem ser escritas nessa notação, fazendo uma soma sobre todos os membros da base. Então, na base das funções delta de Dirac, eu integro em P3R0. Então, eu vou ter um R0 Bra e um ket na forma de um projetor. Quando eu somo sobre todos os membros da base, eu tenho o operador identidade. Vale a mesma coisa para a minha base P. Eu somo sobre todos os elementos da minha base. Quando eu faço isso, eu obtenho a identidade. Nessa notação fica muito fácil a gente ver como faz as expansões. Basta usar então agora a relação de completeza. E a ideia é sempre fazer assim, olha, psi é igual a 1, a identidade psi. E esse 1, se eu quero a representação dos R's, eu uso a relação de completeza para ela. Se eu quero do P, eu uso a relação de completeza associado a ela. Então, como funciona? Vamos pegar o R primeiro. Então, eu escrevo o meu psi como a integral em T3R0, estou colocando este 1 aqui, R0 psi, R0. Veja que eu só desloquei esse R0 para ficar escrito dessa forma. Poderia escrever também na representação dos P's, agora não vou deslocar, só para ficar do jeitinho que está aqui, olha, D3P0, P0, e aqui eu tenho o coeficiente de expansão escrito como um P0 psi, quando eu aplico isso aqui no psi. Tá? Então, as relações de completeza automaticamente me levam às expressões de expansão. Aqui eu tenho os meus coeficientes de expansão. Este aqui eu chamo de um psi de R0 e é a função de onda na representação dos R's. Este aqui eu chamo de um psi de P0 e ele é a função de onda na representação do momento. Então, daqui para frente, eu vou omitir esse subscrito 0, R0, P0, vou chamar apenas de RP. Então, daqui para frente, a gente vai representar, por exemplo, a ortonormalidade como um R', esse produto interno, sendo delta de R', um PP',
vai ser um delta de P menos P'. Né? São as relações de ortonormalidade. E as relações de completeza associadas, agora eu somo sobre todos os R's da minha base, né? E os projetores eu estou chamando de RR. Dessa forma, isso tem que ser a identidade, completeza associado ao R. Associado ao P, D3P, PP, o projetor. Isso também é a identidade. Tá? Então, uma outra coisa importante, né, é quem é o RP. Né? RP é como eu represento o ket P nos R's. Ora, isso é uma onda plana, né, a representação de P em R. Tá? Essa onda plana é o que eu venho chamando do meu VP de R. E a gente escreve como 1 sobre 2πh barra. A gente começou por aqui a nossa discussão há 3 meses. É elevado a IP escalar R sobre h barra. Assim eu represento, né, o meu ket P em R, né, como uma função de R. Então é o VP de R. Tá? Com essa notação toda que nós desenvolvemos, fica fácil a gente desenvolver, né, fazer alguns desenvolvimentos, né, como o produto escalar. Vamos supor que eu queiro o produto escalar de dois kets, né, o φ e o psi. A gente sabe que isso a gente define como o Bra associado ao ket φ aplicado, né, ao ket psi. Então, como que eu faço isso? Né? Eu posso fazer na representação dos R's ou dos P's. De qualquer maneira, eu tenho que pôr a representação via relação de completeza, que é esse 1 colocado de forma conveniente aqui no meio. E aí eu substituo essa identidade por essa expressão ou por essa, se eu quero uma representação ou outra. Então, na representação dos R's, isso aqui vai ficar D3R, φ, isso aqui eu já tinha, né? Agora eu ponho aqui R, psi. Ora, isso aqui eu sei que vale o complexo conjugado de φ de R e aqui é o próprio psi de R. Então a gente chega de novo naquela nossa expressão de produto escalar. Eu posso também colocar na representação dos P's. Aí eu vou ter um D3P, φ, P, projetor, psi. Esse aqui agora é meu 1, identidade. Aqui eu reconheço também o complexo conjugado do φ de P, né? Porque o P φ é o φ de P, então φP é o complexo conjugado. E aqui eu tenho psi de P, que é o que a gente tem chamado de função de onda, né? No caso, se representar um estado quântico, na representação dos momentos. Tá, e como a gente faz a mudança de base? Então, isso é uma coisa importante que a gente vai usar muitas vezes. Né? Vamos supor que eu queira ir de uma representação para outra. Isso significa mudar a minha base. Então, ela é feita também via relação de completeza. Vamos supor que eu tenho o meu psi de R. Né? Por definição, isso aqui é o ket psi na representação dos R's, escrito dessa forma. Se eu quero mudar de base, eu ponho a identidade de forma conveniente aqui e a expresso em termos da relação de completeza para a base P. Então, isso aqui vai ficar com uma integral em D3P, R. Aí eu venho aqui com os projetores da relação de completeza em P. Psi. Ora, aqui eu reconheço todas as coisas que eu preciso. Né? Eu tenho a integral em D3P. Quem que é o RP? Né? RP é a minha onda plana. Eu estou, então, colocando essa constante. E elevado a IP escalar R sobre H barra. Né? Então, esse aqui é o meu VP de R. Né? Como represento a base P em R, a onda plana. E esse aqui é o meu psi de P. Que eu escrevo assim, às vezes eu ponho uma barra aqui para representar essa, para dizer que é uma representação dos P's. Né? Então essa é
a maneira de fazer essa mudança de base. Eu saí do psi de R e escrevi eu o escrevi em termos do psi de P. E, inversamente, né, eu faço a mesma coisa. O análogo, né, eu tenho um psi de P, aí eu sei que isso é um R, é um P, psi. Aí, para passar para a representação dos R's, eu tenho que introduzir o 1 na forma de uma relação de completeza da base R. Introduzo ele aqui. Então, isso aqui vai virar uma integral em D3R. O que eu tenho aqui? Olha, o P e agora a relação de completeza, que é o projetor. E aqui psi. Aqui eu reconheço o que? Olha, a função psi de R. E aqui eu reconheço o complexo conjugado do meu VP de R. Porque RP é o VP, então PR é o VP. Asterisco. Então, trocando em miúdos, né, isso fica como 1 sobre 2πh barra a 3 meios, a integral em T3R de E elevado a menos I, por causa do complexo conjugado, R sobre H barra psi de R. Novamente, eu saí de uma representação e escrevi em termos da outra representação. Tá, então agora a gente vai usar um pouco dessa mudança de base, introdução dessa representação ERP para resolver alguns problemas. Como achar como que um operador age, né, numa representação, no outro, como que é a ação de um comutador, né, coisas assim. A gente vai fazer o como representa a equação de Schreider numa representação ou outra.